Pinturas corporais existem há séculos dentro das mais variadas culturas pelo mundo. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Tentar datar quando o primeiro ser humano começou a se pintar para manifestar sua fúria numa guerra ou a sua fé religiosa é algo quase impossível. Dentro do rock, a gente até consegue mapear isso, mas dizer que este ato começou exclusivamente ali com Alice Cooper e depois com a segunda onda do black metal norueguês é meio complicado. Isso se você partir do ponto de vista da história da humanidade de um modo geral. Os maoris são um caso bem popular, que invadiram a cultura pop e o cenário da tatuagem. As formas geométricas com tom de preto têm significado para aquele povo, mas perdeu sentido em meio ao modismo que as tatuagens se tornaram no começo dos anos 2000. O ato de se pintar para expressar algum tipo de sentimento também é bem presente nos índios daqui, de terras brasílias. Para nós de fora pode ser meio irrelevante, mas cada marca que eles fazem no corpo tem algum tipo de significado para eles. A banda que mais interagiu com a cultura indígena foi o Sepultura. Na fase do Roots, eles trouxeram os ritmos tribais, as danças e os cânticos com o som pesado das guitarras distorcidas. Mas essa estética do corpse paint nasceu como? Como é que essa pegada meio cadáver, com a cara pálida, os olhos bem aprofundados, com um preto bem forte, utilizado bastante pelo Dead do Mayhem, como é que tudo isso surgiu? Seria o sarcófago o pai da porra toda ou Secos e Molhados? Ou ainda, tudo teria nascido lá no interior de Pernambuco? Bom, a gente vai tentar descobrir isso agora. Dentro do rock atribuem o surgimento da pintura facial ao Kiss. Só que a simetria dos desenhos não transmitiam a imagem de um cadáver. A que mais se aproximava do corpse paint dos black metal era o Gene Simmons. Uma outra discussão que surgiu em meio a tudo isso é: teria o Kiss copiado os Secos e Molhados? Olha, pra gente pode parecer meio ridícula essa ideia, mas não é impossível. Enquanto os nativos aqui não valorizam muito a música popular brasileira, os gringos lá consumiam pra cacete. Compravam discos e tinha banda até, inclusive, que fazia turnê internacional, levava disco e Havaiana e vendia coisa pra cacete lá. Ficava quase que rico só vendendo essas quinquilharias. Logo, examinando o gosto dos gringos em relação a MPB, possa ser que tenha rolado isso daí sim. As teorias são muitas, mas a maquiagem dos Secos e Molhados é o que a gente poderia chamar, entre aspas, de as bases do corpse paint. O branco tomando conta do rosto todo e o preto delineando e preenchendo lábios e olhos. A simetria dos desenhos eram bem parecidos com o do Kiss, mas se a gente voltar um pouquinho mais para trás no tempo, a gente vai se deparar com o Alice Cooper, que já metia uns lápis preto nos olhos. Mr. Cooper, se não foi o criador, é um dos principais criadores do horror rock, um conceito mais teatral e estético de som e show. Mas quando Alice pintava a cara eram somente os olhos, com um preto bem carregado, lembrando uma espécie de palhaço macabro. Quem
King Diamond bebeu muito na fonte do Alice, e se a gente for pontuar quem influenciou todas as outras escolas do black metal, o Sr. Diamante será a referência maior. A primeira vez que eu ouvi o termo black metal foi ouvindo King Diamond. E embora ele não tenha essa pegada de som mais rápida, crua, seca, com vocais guturais bem rasgados, sim, ele influenciou bem a segunda onda do black metal norueguês, com a sua atmosfera, a sua vestimenta e, claro, a pintura na cara. Ok, então podemos concluir que tudo começa com Alice, depois o King Diamond e por fim a segunda onda do black metal norueguês, como sendo os precursores da coisa toda? Olha, sim e não, porque em 63 o embrião tanto da estética voodoo como do horror rock do Alice surgiu com um camarada chamado Jay Hawkins. Outro artista dentro do rock que bebeu na fonte do Jay foi o Screaming Lord Sutch. E também tinha esse conceito do horror e pintava a cara para ficar pálida. E também incorporou em seu personagem o espírito do Jack Stripador. Ainda nos anos 60, um inglês chamado Arthur Brown também pintava a cara. E era bem parecido com esse conceito que a gente tem do black metal. Além também da pintura lembrar e a estética visual também lembrar os Secos e Molhados. Seria dali que eles teriam copiado esse negócio todo? Mesmo porque o primeiro disco dos Secos e Molhados é de 73, já do inglês é de 68. Então podemos retraçar a linha do tempo do Corpse Paint como, primeiro, as bases do horror rock com Jay Hawkins, Arthur Brown e Lord Sutch, depois o Alice com a popularização do negócio e depois o King Diamond como o Corpse Paint de fato e finalmente a segunda onda do black metal como disseminadores da coisa toda? Não. No Brasil isso já rolava e não estou falando do sarcófago. Que pareça, Pernambuco e uma cidadezinha chamada Carpina tiveram um personagem que já pintava a cara aos moldes do Corpse Paint, Mr. Constantino Leite Moissac, ou o Faceta. Não reconheceu, né? Então esse som aqui com participação dele você vai reconhecer. Sol ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros. Constantino foi o maior propagador do fogueto chamado pastoril profano, uma vertente mais, digamos, rebelde do pastoril infantil ou lapinha. O velho Faceta nasceu ainda nos anos 20 e antes mesmo dos registros fonográficos ele já era um grande brincante do pastoril. Quer dizer, décadas antes do Arthur Brown ou dos Secos e Molhados ele já usava essa estética de pintura meio cadavérica, mas dentro de um contexto religioso e regional. O caso é pionada, a gente pode ir mais a fundo ainda e examinar diferentes culturas que se pintavam para manifestar sua regionalidade. Mas dentro do rock, eu diria que o trio Arthur, Jay e Lord Sutch foram os pioneiros dessa estética. Já dentro do metal, na minha visão, o King Diamond foi quem deu o pontapé inicial para os seus pupilos da segunda onda norueguesa. E juntando eles da segunda onda mais o sarcófago, houve então a massificação, a proliferação desse negócio entre a massa headbanger. Mas e vocês? De onde vocês acham que originou todo esse negócio? Comenta aqui embaixo.